Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Corre Aqui News. Mais uma semana aí com as últimas da corrida, para você que curte aí as novidades e esse mundo do running. Bem-vindo, Shima, bem-vindo, João. Olá, Cris. Vamos que João. vamos, segunda-feira, fria, todo mundo animado. Isso aí. Hoje a gente vai falar da alteração do percurso da Maratona do Rio. A alteração de data já de 2026 da Maratona de Porto Alegre e da New Balance 42K de Porto Alegre também. O desafio da ponte que a gente prometeu semana passada, falar como é que estão as inscrições. E um atleta que quebrou o recorde correndo por 35 dias seguidos, né, gente? As pessoas se superam mesmo, é uma coisa surreal. Bom, ali na Maratona do Rio, tiraram o Museu do Amanhã. Para quem não sabe, gente, a Maratona do Rio, o percurso de 42 quilômetros, ele sai ali do aterro e vai em direção ao centro. E um dos cartões postais dessa prova é o Museu do Amanhã. Mas vai ter um evento no Museu do Amanhã e eles tiveram que readequar essa parte da prova. E tem gente que já não gostou. Você sabe qual evento que é? Não sei. Mas isso pega ali em torno do quilômetro 5 da prova, é bem no começo. E aí a gente ouve ali na internet, a gente lê, na verdade, que tem gente que falou, dane-se, porque eu tô preocupado em correr bem e é à noite, eu não tô nem aí pra essa foto, as fotos ficam ruins. E tem gente que vai ali por causa da foto, né? Vai dar uma blogueirada e tá reclamando. E aí, João? Você achou muito grave isso? É recorrente, né? Essa ideia da blogueiragem aqui, né? Faz parte. Mas eu acho é isso. No final, se você tá preocupado com a prova, o que importa é correr, fazer a sua distância e tudo. Mas é inegável que a moldura, né, dessa prova, ela atrai muita gente. E o Museu do Amanhã é fantástico, né? Ele é realmente muito bonito. O que para mim aqui fica novamente é aquela questão, putz, mas as pessoas não conversam entre elas, a gente sabe que pode acontecer uma ou outra, sempre dá um probleminha ali, mas é o tipo de coisa que poderia ter sido conversado antes, né? Eu vou dar minha opinião, eu já fiz essa prova e eu lembro que nesse trecho, além de ele ser escuro à noite, ele é muito estreito. É uma hora que dá uma funilada na prova. Então, para quem tá correndo e quer prestar atenção só na sua corrida, no seu ritmo, é uma parte do percurso que eu lembro que eu dei meio que uma desligada por conta desse afunilamento. Agora, por conta de foto, de ser um cartão postal, é à noite. Então, assim, as fotos não são tão boas, mas assim, você faz pela primeira vez, você quer passar por todos esses pontos sem dúvida. que marcam o Rio de Janeiro. Então tem o lado bom, o lado ruim. Como percurso eu achei boa, como fotinho e lembrança pode ser que não. Mas um ponto que você falou, João, é que assim, na minha percepção é que a maratona, ela um ano antes, sei lá, vai acabar a maratona desse ano, eles já sabem que Corpus Christi do ano que vem vai ter de novo. E os outros eventos, eles vão entrando, né? Daí eles vão vendo o que dá, o que não dá para adequar. E aí eu acho que nesse caso deve ter sido algo parecido, né? Né? Seria legal a gente entender um pouquinho mais, mas de fato é complicado porque é um lugar muito bonito e denota um pouquinho dessa falta de Cuidado, né? de cuidado. Mas eu acho que o Shima já matou, né? Porque o Shima, no aspecto de corredor aqui, já matou o negócio. Ele já mostrou que, olha, se você quer a fotinho, tá de noite. E se você quer focar na sua prova, esse percurso vai tirar a sua atenção, então melhor sair em frente. Porque Quem corre rápido, eu vi uns comentários lá falando assim, mas isso aí não é importante, você tem que ficar ligado no curral que você vai sair, não tropeçar nos olhos de gato, né? Do tipo assim, meio que... Não, é que assim, essa prova tá ganhando muita popularidade e cada vez mais vai ter mais gente correndo. Então, quanto mais parte do percurso você fizer em áreas mais abertas, melhor é para correr. Aí só não vai passar por todos os pontos turísticos da prova. Infelizmente, mas tira tem de um outras lado... fotos legais também, né, gente? Não Vamos falta, combinar, né? não vai ter falta, não. Quem vai correr não vai deixar de ter foto bonita. Bom, o próximo assunto, né? Assim como eu comentei que a Maratona do Rio termina e logo eles divulgam do ano seguinte, a Maratona de Porto Alegre, e a gente até já comentou em outro programa aqui que a New Balance se mudou para o meio de julho, já estavam divulgando as datas, mas no ano que vem a gente tem um evento que
né, supera qualquer corridinha de rua, que chama-se Exato. Copa do Mundo, né? E brasileiro tem um defeitinho. Com Copa do Mundo, não. Para o Não tem Brasil. nada que compita com isso. Então, ambas as provas mudaram a data. Então, anteriormente, a Maratona de Porto Alegre divulgou que seria 13 e 14 de junho, alterou para 30 e 31 de maio, meu aniversário, para quem não lembra. Vamos E- comemorar em Porto Alegre. E Deixa os aí- parabéns aí nos comentários. É Então, isso. E a New Balance, a maratona da New Balance, que também inicialmente seria dia 19, mudou para o dia 12. Ou seja, tiraram, agora acho que já tem as datas dos Jogos do Brasil, né? Eles mudaram porque eles não querem perder, né? Eles querem vender todas as inscrições, porque eles não são bobo, né? E aí eu achei tranquilo também, até porque com muita antecedência, né? Isso já foi informado. Então eu acredito que ninguém tenha comprado a passagem até agora nessas provas, né? acho que o negócio é que a organização, com toda certeza, já tem uma ideia ali do que vai acontecer perto da Copa do Mundo, ainda que as coisas não estejam bem decididas em relação a que time vai jogar, em qual dia, em qual horário, coisas assim. Mas o que me chama a atenção é que os horários dos jogos, eu não sei se eles coincidem com os horários. Ah, não, mas tem, né? Tem uns horários que são, né, porque a Copa, essa vai ser aqui nos Estados Unidos, México e Canadá. Vão ser Ou parecidos os seja, horários. tem aqui um fuso horário muito parecido com o nosso, mas tem, né, jogos pela manhã e jogos à tarde, se eu não me engano. Sim. E eu acho que no dia do jogo, assim, ou às vezes, por exemplo, até o jogo é um dia antes, aí você vai correr domingo de manhã, depois de. Porque assim, não interessa o resultado, as pessoas bebem, né? É que durante a Copa o consumo de álcool ele aumenta um pouco. Exato. Não, mas não o corredor. O Não, o corredor é corredor uma raiz, pessoa ele disciplinada. Ah, Não é oh, assim, oh, não, oh. nada E disso. toma só a Heineken Zero, né? Pois é, tem vários aí agora para a pessoa poder assistir o jogo sem ter Mas esse eu acho que problema. todas as organizadoras de prova vão estar de olho aí nesse momento Copa, né? Ah, Sim. É porque, por exemplo, 19/7 é a final da Copa. Ainda que o Brasil não tivesse lá, é um É um evento que todo é um mundo vê. evento. Estará, só precisa convocar alguém do São Paulo, aí com toda Aí, com certeza. toda Ah. certeza, né? É verdade. se tem dois eventos que eu paro, se eu consigo, é Olimpíadas e Copa do Mundo. São dois eventos que são Desde muito bons pequeno. de ver, cara. Desde pequeno, é isso aí. Bom, o próximo assunto a gente prometeu para vocês, gente, que a gente comentou no programa passado sobre as inscrições do Desafio da Ponte, né? Aquela meia maratona na Ponte Rio-Niterói. O programa passado a gente falou do valor, que tava todo mundo reclamando, mas e aí no dia seguinte ia abrir as inscrições e a gente ia falar, será que vai acabar? Não acaba? Bom, já foi metade. Eles estão esperando 8.000 corredores. Parece que em muito pouco tempo, apenas 30 minutos, foi mais da metade aí das vagas. E aí também agora a gente traz quem organiza, é a Dream Factory, é a mesma que organiza a Maratona do É a Rio. Maratona do Rio. Então, a Dream Factory é a Spiridon, né? E eu, na verdade, a gente aqui nos bastidores da corrida, eu tive contato com uma pessoa que já trabalhou em diversas marcas aí, e uma dessas marcas esportivas patrocinou a última edição em 2012, e falou que a prova realmente é complexa. Porque. E eles procuraram essa pessoa novamente para ver se eles queriam patrocinar. A logística realmente é confusa, porque, de novo, você só tem você desistir da prova, você tem que esperar ali onde você desistiu alguém te resgatar, você não pode voltar. E isso gera uma confusão e um atrito, e aí o lance o tempo da prova mesmo, é tudo muito tenso, né? E aí você tem toda a logística de balsa, de tudo aquilo que a gente comentou. Então, eu acho que o valor aí tem a ver com essa Tem uma logística certa mesmo. lógica, Tem, né? tem, porque não é uma coisa que você vai desistir e chamar um Uber ali no meio da ponte, né? Você vai ter que esperar o socorro da prova ou o resgate ali mesmo te tirar dali. Seja porque você tá passando mal, seja porque você realmente não aguentou mais correr. Então, eu acho isso é um complicador, né? Sem dúvida. Mas continua sendo um preço proibitivo, vamos dizer assim, para a maioria da população. Sem dúvida. Agora, só que dessa maneira um pouco mais justificado, porque tem toda essa logística que você mencionou, e aí isso custa dinheiro, né? Tudo custa dinheiro. E aí Só me que realmente não é pra todo corrigiram, mundo. João, porque a gente divulgou, obviamente a gente põe aquele título para chamar a atenção dos nossos ouvintes, a prova mais cara do ano.
da prova mais cara do Brasil, e aí me corrigiram falando que Noronha é mais caro, mas aí Noronha é tudo mas mais tá caro, né? explicado. Tudo mais Ir caro. pra Pra Noronha você já entrar é em muito caro. Noronha. Tipo assim, você pensar que vai pra Noronha, você já tá no... Já tá gastando. Já tá gastando, exatamente. Mas só para os ouvintes falando que a gente lê o que vocês falam. Isso, né? continuem falando aí, por favor, escrevendo Pode pra comentar gente. que a gente vai aqui trazer os comentários. Inclusive, falaram que o João é muito prolixo. E ele já sabia dessa informação. Não, Foi só uma confirmação, tá, gente? exatamente, eu me surpreendi que em tão pouco tempo as pessoas já perceberam. Já percebi. Por que será, né, João? Tanto que eu tô tentando ficar mais quieto Aí, nessa vez, a vou gente ficar quieto. Eu tô vendo que os comentários estão ficando mais curtos Pois também. eu acho que vai ser mais produtivo pra todos dessa maneira. É bom que dá pra ficar aqui lendo. Mas eu fiz questão de escrever lá e agradecer, porque de fato eu sei que é uma críticas coisa. positivas. Exato, críticas positivas. E aqui fica uma também que a gente viu no Spotify, né? Você viu essa, Shima, dizendo que quem salva o podcast é a mulher. Eu fiquei feliz, Mas Ó, com toda gente, certeza. Pois é. A gente tá aqui só pra ela ter alguém pra conversar. Aí o dia que eu não vier, eles vão Nossa, dar conta. Eles vão Aí dar complica. conta. Aí vai ser um Aí desafio. complica. Não, vai ter que dar, vai ter que dar. A gente tá em 3 por isso, porque se um faltar, os outros 2 dão conta. Não, mas os outros 2 são homens, a gente precisa pensar por isso. Melhor não, viu? Melhor não. Olha, eu já vou avisando que vai ter segunda-feira que não vai rolar ainda. Eita. Hein? Não, mas tem um negócio sobre o valor também, que é um ponto que eu queria trazer, que se é da mesma organizadora da Maratona do Rio, eu acho um dos melhores expos do Brasil. Você entra lá, você é imerso dentro das marcas, você vai em todos os estandes, você parece que tá realmente num parque fora para você realmente viver essa experiência. Então, se é a mesma organização que tá trazendo isso para essa prova, com certeza isso vai ser, de uma certa forma, boa. Bom, eu tô ansioso para ver como que vai ser essa parte da prova, porque isso influencia no valor um pouco também. Sim, a Dream Factory ela é do mesmo grupo do Medina que organiza o Rock in Rio, né? Então, Então tá eles explicado têm aí. muita logística aí por trás. E Pouco o evento Spiridon, eles estão, eu acho que é a empresa mais antiga aí também de logística de prova, tal. Eles são parceiros há muito tempo. Então, não é à toa que eles organizam a maior prova do Brasil, né? Então, que eu acho que antigamente não eram eles. É assim como a São Silvestre mudou de mão também, né? E aí isso... E ficou melhor. E ficou, exato. Bom, e aí agora, o nosso programa tá rápido hoje, gente, sem muitas polêmicas, a gente tá só trazendo muita informação para vocês, mas aí agora a gente trouxe uma matéria muito legal, que um atleta, William Good, será que fala? Good, de 31 anos, quebrou o recorde mundial ao atravessar a Austrália correndo em apenas 34 dias, percorrendo mais de 3.840 quilômetros entre Perth e Sydney, superando o recorde anterior de 39 dias. Durante a travessia, que durou de 15 de abril a 19 de maio, Good corria entre 15 e 16 horas diárias. E ele perdeu 11 quilos e teve alucinação. É isso, gente. Não façam isso em casa, tá? Não é recomendável. Contratem um especialista como o João, que aí você consegue fazer. Mas ele tem... aí todo mundo, por que que ele corre e tal? Por que que ele fez isso, esse desafio? Na verdade, ele começou a correr após a morte da mãe dele, que morreu por câncer em 2018. E ele usa essas corridas extremas para arrecadar fundos para uma instituição que combate o câncer. Então, ele já fez travessias extremas assim, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. E aí, ele quer mostrar com isso um superpoder de ignorar aí o desconforto e chegar no limite. Eu acho muito legal, apesar de achar um pouco perigoso, mas ele deve ser assistido ali, né? Pra não ir de arrasta pra cima, né, João? Eu li que ele tem toda a equipe, né, necessária para poder fazer isso. Não é a primeira vez que ele participou, né, que ele fez uma travessia dessa. Ele havia já feito Reino Unido e Estados Unidos. Reino Unido e Estados Unidos. Então tem toda uma equipe por trás. Não é um aventureiro, digamos assim. Não está sendo, com todo respeito, orientado... Corra agora 100 km por um coach, que não tem nenhum tipo de... Ele não tá subindo por um montanhas. influenciador. Ele não tá subindo montanhas pra...
sem orientação, né? Exato. Então, assim, tem toda uma equipe por trás, tem uma preparação, e isso não diminui em nada, pelo contrário, só aumenta, né, o feito dele, porque a gente estava aqui mencionando, falamos inclusive no último episódio, no último podcast aqui, sobre a Conrads. E aí eu trouxe essa informação aqui, vim dar uma olhadinha. Aliás, estou devendo umas coisas do podcast passado, mas vou fazer porque eu tive digamos assim, provas Sei, João, provas sei. e Deep Purple ontem, mas vou A trazer os pessoa vai dados no da última show, vez. não dorme direito e Exato. vem aqui com desculpinha, gente. Porque eu tô devendo sim algumas informações em relação a incidência de morte súbita, né, na Porto Alegre. corrida, né, na Uhum. corrida normal, durante a prática de corrida. E eu trouxe um dado que era um dado bem antigo e eu preciso atualizar isso, e também estou devendo para a gente cobrar na próxima vez o quanto as pessoas, o quanto patologias cardiovasculares acometem fatalmente mais jovens do que as pessoas mais maduras. Foi o que eu falei, esse dado para mim é um pouco, eu já ouvi muita coisa, mas li pouco sobre isso, é uma coisa que vale a pena. Mas voltando ao nosso assunto, a Conrads, ela, quem venceu os 89 quilômetros da prova fez em 5 horas e 51 a menina, e 5 horas e pouquinho. Aí, E 32, 5 horas e 15. 30 e pouco, 30 ou 15, eu não lembro Tá agora. aqui. Menos de 6. 5 horas e 25. Então, os 89 quilômetros da Conrads foram vencidos por atletas de elite em 5 horas e 50 e 5 horas e 25. Legal. 89 quilômetros. Aqui, esse cara estava correndo em torno de 100 quilômetros por dia, né? Como você mencionou. Entre 15 e 16 horas. A gente fez uma conta rápida aqui, se fosse... Só que em 7 quilômetros por hora. É só uma curiosidade, porque você correr uma Conrads, mais do que uma Conrads, ao longo de 35 quilômetros, de 35 dias seguidos, isso é um atleta de elite? Sim. Com toda certeza, Sim. né? A gente não tá falando de qualquer pessoa aqui, a gente tá falando de uma pessoa Ele é um X-Men. fantástica. Exato. E um recordista mundial, Sim, né? A sem gente tem um dúvida. novo recorde que Sem ele dúvida. quebrou o anterior. Mas é um feito, eu acho que é uma forma interessante de correr por uma causa, né? Porque ele acaba chamando atenção, né? Apesar dele colocar um pouco a saúde não em primeiro lugar, né? Essas histórias são uma loucura, mas ao mesmo tempo elas são muito inspiradoras, né? Que assim, é o que você falou no começo, não se recomenda isso a ninguém. Mas quando uma pessoa consegue fazer essas coisas, você vê até onde vai o limite do corpo e o Sim. limite da mente mais ainda, né? Porque aqui ele tava falando também que dormia por volta de 5 horas, começava a ter alucinações. Da onde vem a força de vontade para você continuar correndo depois do dia 7? São 700 quilômetros. Falta só Falta só no dia mais 7. 28. Meu. Cara, e assim, e de ele conseguir quebrar recordes, fazer tudo isso por uma causa nobre, tudo engloba, né? Parece um filme. É, verdade. Eu tava vendo aqui também que o recorde anterior era de um inglês e que realizou o mesmo percurso em 2023 em 39 dias. 39 dias, Ou seja, Ele realmente ainda baixou em 5 dias, aí foi 34, né, que ele fez, em 34, 35, sei lá, enfim, ele baixou 4, 5 dias aí. Bastante, né, gente? E emagreceu 11 quilos, de 92.700 ele foi para 81.900, de uma forma não muito saudável. Não. Voltamos a repetir, ele Esse- provavelmente já tá se recuperando, né? Pensando na próxima ou no próximo desafio. Será que ele faz mais de um desafio por ano desse? Acho que não, né? Acho que esse aí... não sei Ele, dizer, porque- ele... Pode falar, João. Pode Não, falar. eu- Não, é que eu ia comentar sobre o sono dele. Ele falou depois que ele dormia por volta de 15 horas por dia, por um certo tempo Não, depois da ó, prova. Então, mas aqui entre uma noite e outra 5 horas e 40 por noite, uma Mas média. o pós, não, né? o pós. Ah, o pós. Terminou a prova, aí ele deve ter ficado um bom tempo sem treinar. Ele falava que dormia por 15 horas direto, assim. O corpo tava no limite Claro. de desgaste total. É importante mencionar isso, que o esporte, ainda que esse não seja um esporte, ele está competindo contra o recordista, né? Então ali um ao lado do outro. Mas os esportes de elite, eles não estão ali necessariamente pensando em saúde, né? Eles estão Não. levando o corpo ao limite, não é isso que a gente recomenda para pessoas comuns. Agora,
como já falamos anteriormente, são mutantes, ou seja, eles têm de fato, né, algumas características, né, genéticas que permitem que eles tenham esse nível de desempenho absoluto, não é realmente, absolutamente diferenciado, mas para levar o corpo a essas condições, além de você já ter nascido de outra maneira, né? Os mutantes, vamos dizer assim. Especial, né? Exato. Escolheu direitinho o pai e mãe para poder fazer essa tarefa, mas o fato é que ainda assim não estamos aqui falando de saúde, né? Ainda que ele esteja, mais uma vez, com uma excelente causa, né? Após a morte da mãe e angariando fundos. Sem dúvida. Em instituições para pesquisa, instituições que lutam contra o câncer. Uma coisa, desculpa, Cris, vou te intrometer, mas o que eu tava curioso, que a gente tava conversando antes de começar, é a nutrição dele. Que aí eu fiz a conta por géis. Não, mas aí não deve ser. Você tá achando que ele só leva gel? Ele Não, ele para. Não, né? então, exatamente. Ele para pra fazer refeições. Ele parou. Uhum. Mas você não vai fazer isso 3 vezes durante, senão você vai correr por muito mais tempo. Eu queria saber quanto de intranutrientes ele fazia a cada, sei lá, 3 horas. Ele parava e tinha uma refeição. Quando o Togumi esteve aqui, a gente entrevistou ele, ele fez o Tour de France, são 300 quilômetros, né, uma prova. E eles também, os pontos de apoio, né, E aí ele falava, assim, ele falava muito dessa parte. E ele falou que... Porque acho que não foi a primeira vez que ele fez, já não lembro agora. E você tem que levar o apoio. Ele provavelmente tinha esse apoio o que ele queria. Ele deve ter estudado isso antes, ou testado tudo o que ele ia comer ou não. Uma equipe grande atrás. Parte de hidratação, né, de reposição de eletrólitos, tudo isso. Mas o Togumi falou que eles estavam enjoados eram vários pontos, estavam enjoados, acho que da pasta, que era na Itália ali, né, do molho. Daí ele mandou um pesto na mala dele pra comer. E aí falou que os vizinhos lá pediam um pouco do pesto dele, porque ninguém mais aguentava o gosto da comida ali. Aí, ó. Mas é tudo, né? Tudo conta, porque assim, você tem que pensar que você não pode perder energia com isso. Não pode perder. Você não pode ficar enjoado da comida, você tem que... Tem gasto calórico igual a o que entra e o que sai. Com certeza a equipe dele não apenas testou coisas anteriormente, mas fez os cálculos necessários para que houvesse essa melhor eficiência entre ingesta daquilo que ele pode, daquilo que ele gosta, em relação também a essa dinâmica da própria participação no desafio, né? Então, ali é uma equipe profissional, com toda certeza, olhando por ali. Tem refeições, tem gel, tem um monte de outras coisas, sem dúvida. Ó, João, ano que vem eu vou fazer a Costa do Brasil. E o João vai ser seu apoio? E o João vai ser seu apoio? Vai ser meu apoio. Não, a gente faz aquela história que vocês vivem brincando comigo. Não, exato, leva a Nutri, leva o eletricista, mas deixa o treinador aqui. Bom, gente, hoje ficamos por aqui com as notícias da semana, prometendo que na próxima teremos mais. O João vai trazer os dados que ele está devendo. Preciso. Deep Purple me atrapalhou ontem com isso. Acontece. E é isso. Obrigada, João. Obrigada, Shima. Obrigado, Cris, João. E vocês que ouviram até aí. Pessoal. Valeu. Segue a gente no canal e deixa seus comentários aí. Beijo.